Olá pessoal, beleza? Aqui quem está falando é o professor Paulo André, sou professor de Direito Administrativo e de Direito de Trânsito. A partir de hoje nós vamos estar trabalhando aí com uma série de questões voltadas especificamente para o trânsito, em virtude desse ano de 2015 que vai chegar aí bombando com um monte de concurso para Detran, Guarda Municipal e possivelmente também para a Polícia Rodoviária Federal. Então, tendo em vista esses concursos que se apresentam, é importantíssimo você já sair na frente e conhecer já a legislação de trânsito, que é um tema muito cobrado e pouco conhecido, ok? Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos estar falando aqui rapidamente sobre penalidade de trânsito, né? Como que se dá a penalidade, quais são as penalidades, quem pode aplicar, né? Fazendo algumas questões de prova para saber efetivamente como que isso é cobrado, ok? Então vamos começar logo, vendo aqui no seu código, o Código de Trânsito, ele traz no capítulo 16 o tema das penalidades. No artigo 256 ele fala o seguinte: a autoridade de trânsito, você que vai fazer concurso tem que estar ligado em cada expressão. E essa expressão aqui, autoridade de trânsito, já te fala muito. Quem não estuda o tema acha que não tem nada a ver, tudo igual, isso é sinônimo de agente, e não é. A autoridade de trânsito é, vamos dizer assim, o chefe do agente de trânsito, policial militar, do guarda, do rodoviário federal. A autoridade de trânsito, como diz o próprio artigo 256, na esfera de suas competências, dentro de sua circunscrição, deverá aplicar as infrações nele previstas as seguintes penalidades. Ou seja, quem aplica a penalidade não é agente de trânsito. Quem aplica a penalidade é a autoridade de trânsito. Por que isso é tão importante? Principalmente por causa desse inciso 2 aqui, ó, multa. Muita gente fala, o guarda me multou, o guarda municipal me multou. O guarda não multa, galera. Quem multa é a autoridade de trânsito. Então, se cair na sua prova lá, para começar, o agente de trânsito, ele aplica uma penalidade de multa sobre quem está estacionado em local irregular, não aplica nada. O que ele vai fazer é lavrar o auto de infração. E esse auto de infração vai ser remetido à autoridade de trânsito, que terá, assim, a competência do artigo 256 de aplicar todas as penalidades aqui, dentre elas a multa. Beleza? Então, nós temos advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, apreensão do veículo, cassação da carteira nacional de habilitação, cassação da permissão para dirigir e frequência obrigatória em curso de reciclagem. Essas são as penalidades previstas no Código de Trânsito. Ah, professor, remoção, retenção, recolhimento de CNH, isso é o quê? Isto é medida administrativa. Medida administrativa, obviamente, não está nesse capítulo, tem um capítulo específico para ela, lá a partir do artigo 269, eu vou te mostrar logo aqui, ó, medidas administrativas, você tem retenção do veículo, remoção, etc. Isto é, não se confunde com a penalidade, beleza? Vamos para a questão. Primeira, Unesp 2013. A penalidade de suspensão do direito de dirigir, está fazendo prova, já isola o que ele está te pedindo aqui, ó, suspensão do direito de dirigir. Já te mostrei que tem um monte de penalidade, você não vai se confundir, já marca isso aqui, já deixa registrado no seu caderno de prova, para não ser levado a erro, toda palavra é importante. Primeiro, ele está falando aqui, ó, suspensão do direito de dirigir. Já falou para você que é penalidade, não é medida administrativa. Você que está estudando tem que estar ligado em todas as palavras, beleza? Nos casos previstos no Código de Trânsito, não se tratando de reincidência, olha só, na sua prova aparecem essas palavras aqui, você tem que pegar e fazer isso aqui, ó, grifar, tá certo? Porque você tem pegadinha aqui, essa palavra é pegadinha, se não tivesse isso aqui, a resposta seria outra, ele está te chamando a atenção para esse fato. Será aplicada pelo prazo mínimo de quanto tempo? Então ele quer saber o seguinte, o condutor está sendo suspenso, certo? E ele já está falando para você, ele nunca foi suspenso. Ou dentro de 12 meses, ele não foi suspenso. Então ele não é reincidente. Se não é reincidente, qual o período mínimo e máximo que ele tem para ficar suspenso? Aí você tem que ir, obviamente, lá para o código, né? Mesmo capítulo 16, vai lá para o artigo 261 e vai ver o prazo que o código te dá. E vai ver a importância da palavra reincidência. 261. Vamos junto aqui. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será aplicada nos casos previstos nesse Código pelo prazo mínimo de resposta de prova.
1 mês até o máximo de 1 ano. Ponto, acabou. E no caso de reincidência, que não é a pergunta, não quer saber, fala que não é reincidente, no período de 12 meses, pelo prazo mínimo de 6 meses até o máximo de 2 anos. Então veja a importância de você ter grifado essa palavra reincidência, porque ali você mata a questão e vê que por pura e simples leitura você já marca que o gabarito na letra B, 1 mês até o prazo máximo de 1 ano, conforme o artigo 261, simples, rápido e rasteiro, beleza? Vamos para 2. Questão 2. José Carlos relatou aos policiais que perdeu a carteira de habilitação por extrapolar no período de 1 ano a quantia de pontos negativos que poderia levar. Quantos pontos negativos resultam em suspensão do direito de dirigir? Mais uma vez, aqui nós pegamos agora a questão de 2012 do Detran, certo? Está falando de suspensão de novo. Essa questão também é muito simples, mas tem uma pegadinha aqui que por desatenção o candidato às vezes cai. Olha só, ele fala, José relatou aos policiais que perdeu sua carteira por extrapolar no período de 1 ano a quantia de pontos negativos que poderia levar. Afinal de contas, com quantos pontos você é suspenso? Muita gente fica em dúvida nesse aqui, ó. 20 e 21 pontos. Porque pensa, se levar mais de 20 pontos eu sou suspenso. Mais de 20 pontos é 21 para cima, né? Então você já pensa aqui letra D. Só que não, camarada. Você vai ver lá no artigo 261 que nós já estamos. Olha o que ele fala aqui, o parágrafo 1º, me acompanhe. Além dos casos previstos em outros artigos desse Código, e excetuados aqueles especificados no artigo 263, a suspensão do direito de dirigir será aplicada quando o infrator atingir no período de 12 meses, isso aqui não está sendo cobrado nessa questão, mas é importante pra caramba, período de 12 meses a contagem de 20 pontos. Olha que ele não está falando mais de 20 pontos, ele falou 20 pontos. Então, se você perde 20 pontos, você está automaticamente entre aspas, né? Suspenso, beleza? Esse entre aspas aí, porque a gente precisa do processo administrativo, beleza? Então, 20 pontos, suspensão. Resposta tranquila, letra C também. Você tem aqui 20 pontos. Ah, pensei que era mais de 20. Não, 20. 20, 30, 40, 50, 90, 20 para cima. Não é 21, ok? Só a última questão para fechar esse videozinho, vamos lá. Questão aqui antiga, mas muito boa também, da Polícia Rodoviária Federal, hein? Olha só. Os condutores habilitados a se comportarem mal ao volante foram surpreendidos em 97 por uma legislação mais rigorosa que a anterior, que passou a não mais tolerar conduta agressiva, prevendo até prisão por alguns delitos e também multas onerosas. Considerando o sistema de pontuação negativa adotado pelo Código de Trânsito, julgue. Se após obter a CNH, olha só, e não passa batido em questão não, camarada, olha aqui, ó. Após obter sua CNH, você não precisa nem estudar direito de trânsito para saber que antes da CNH você tem a permissão, né? Então a questão já está te colocando aqui no ponto essencial para ela, que é, eu não sou mais permissionário, eu estou com a minha CNH. Definitivo, eu vou marcar logo esse negócio. Um jovem motorista, no decorrer de 1 mês, cometeu 2 infrações de natureza gravíssima, uma de natureza grave e 5 de natureza média. O cara é bom. Sua CNH será automaticamente, linda essa palavra, será automaticamente cassada. Vou marcar de outra coisa essa daqui. Será automaticamente cassada pelo órgão competente. Certo ou errado? Olha só. Primeira coisa. Por que eu separei eu grifei, né, essa questão da CNH aqui? Porque você não pode confundir com a permissão para dirigir. A permissão para dirigir está prevista lá no artigo 148 do Código. E ela fala o seguinte, né? Quando você passa em todos os exames para tirar sua primeira habilitação, você vai ter um período de 1 ano no qual você não pode cometer infração gravíssima, né, gravíssima ou grave, nem ser reincidente em infração média, no período de 12 meses, que é o período da validade da permissão. Então ele já falou aqui, não é esse o caso. O caso não é de permissionário.
é de uma pessoa que tem CNH, já passou pelo período de prova. Ótimo. E aí ele comete uma série de infrações aqui por período de um mês. Se ele já está com a sua CNH, ele pergunta para você, ele vai ser automaticamente cassado? Ele vai ser automaticamente suspenso? Ele vai ser automaticamente alguma coisa? Verdade? A resposta é errado. Errado, ele não vai ser automaticamente cassado. Por que ele não vai ser automaticamente cassado? Primeiro, a gente tem que conhecer as hipóteses de cassação do código, né? Então a gente vai lá para o artigo 263 para ver o que o código fala a respeito da cassação. Olha só, artigo 263. A cassação do documento de habilitação dar-se-á 1. Quando suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. Não era o caso da questão. 2. No caso de reincidência, no prazo de 12 meses, das infrações previstas no inciso 3º do 162, 163, 164, 165, 173, 174, 175, também tem nada a ver com o que ele está falando de ponto. 3. Quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Olha só, claramente não ficou caracterizado nenhuma das três situações, então já não poderia ser cassado, ponto. Esse é um erro. O segundo erro é, voltar lá, essa palavra aqui, automaticamente. Porque automaticamente dá a ideia de que a pessoa, vamos dizer que fosse verdade, que fosse assim mesmo, que esse tanto de infrações que ele cometeu fosse cassado. Eu não poderia nunca aplicar uma penalidade automaticamente, certo? Porque toda penalidade ela pressupõe contraditório ampla defesa, ela pressupõe um processo administrativo, então não existe a suspensão, não existe a cassação automática. Você sempre precisa passar por um processo administrativo, tal qual prevê o artigo, vamos descer aqui, 265. Olha aqui. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito, lembra que não é agente, autoridade, em processo administrativo, assegurado ao infrator ampla defesa, direito à ampla defesa. Isto é, não existe cassação automática. Automática não tem, você tem que ter um processo. Então essa questão está toda errada, gabarito errado, certo? E aí vão 3 questõezinhas aí para te ajudar na prova, ok? Pessoal, é isso. Tá? Um resumo bem rapidinho assim, falando um pouquinho de penalidades. Tá? Esse é o primeiro de alguns vídeos que virão ainda. Espero que você tenha curtido aí, tenha ajudado, te esclarecido de alguma forma, ok? E se você gostou, dá um like aí embaixo, certo? E curte também minha página lá no Facebook, beleza? Na Blitz, Paulo André Cirino. Você vai achar lá algumas informações, a gente fala muito de penalidade, te dá algumas dicas. E você vai estar ligado também nos próximos vídeos que vem. Estamos aí para ajudar, certo? E esse ano de 2015 o trânsito vai estar bombando com certeza. Fica ligado, tamo junto, até a próxima.